Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso é o verso de número 8. Atos 1, verso 8. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta casa de oração. Demorou tanto para mim voltar que eu achei que eu tinha pecado aqui. Mas eu sou grato a Deus pelo privilégio que Deus me concede de retornar a esta casa. Quero agradecer a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Rogério, é isso? Que Deus em Cristo abençoe o servo de Deus. Ao meu amigo Ramon, um amigo que Deus nos apresentou, a sua esposa, Deus abençoe, aos obreiros desta casa e a todos os irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração aqui nessa noite. Trago saudações da minha casa, minha esposa não pôde estar, porque de quinta-feira ela tem um trabalho na nossa igreja lá em Catanduva só para mulheres. E hoje foi o dia delas, o dia delas, e ela ficou, e por isso que eu estou só. Mas o Deus que está conosco aqui é o Deus que está com ela lá. Amém? Sem muita demanda, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor e por aí vai. Se bem que dizer que Jesus está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo que Ele está, eu posso te levar a entender do momento, e o nosso Deus não é de momento, a Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, Jesus não está vencedor, Ele é vencedor. E Ele é vencedor por quê? Porque Ele não perde batalha. Eu duvido que tenha alguém aqui que pode erguer a mão e dizer assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode até dizer que o barco balançou, que o vento soprou, que o leão rugiu, que o gigante afrontou, mas você já percebeu que no final sempre tem culto de ação de graça na casa do crente? Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha, amém? É por isso que quando todo mundo ficou com medo de enfrentar o Golias, Davi dizia: eu não tenho medo desse camarada não, se me der oportunidade eu vou lá. Estou parafraseando, viu, irmão? Não está com essas palavras, mas você entende o que eu estou dizendo. Lembra do texto? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Quando ele chega para visitar os seus irmãos, que ele vê o grandão lá afrontando, a proposta do grandão não era ruim, só não tinha candidato para encarar. O gigante dizia assim: dá-me um só homem, se eu vencer esse homem, o vosso exército vai nos servir. Porém, se esse homem... Se eu perder para ele, o nosso serve vocês, e se eu ganhar dele, o de vocês serve o nosso. Não tinha ninguém, mas um dia ele achou um baixinho invocado, cheio do Espírito Santo. Ô glória! Davi disse: não tinha, porque chegou. Lembra do texto? Ele entra na tenda de Saul e ele se dispõe a lutar contra o gigante. Saul não botou muita credibilidade. Por quê? Porque o currículo dele não era dos melhores. Se você pegar o currículo de Davi e o currículo do gigante, dá dó de Davi. Davi, pastor de ovelha, 16 anos, aproximadamente 1,60 m de altura. O gigante, 3 metros de altura, 265 quilos. Comia 6 quilos de comida por dia, porque segundo os estudiosos, para sustentar uma estrutura dessa, tem que ser no mínimo 6 quilos de comida por dia. O capacete, 5 quilos. A couraça, 90 quilos. A ponta da lança, 12 quilos. Quando aquele homem jogava aquela lança numa distância curta, ela chegava a 150 quilômetros por hora. Ou seja, não dava tempo do adversário piscar, a lança do Golias atravessava no meio. E detalhe, falando do vale, não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha som, mas era o pulmão dele que era grande mesmo.
Quando Saul conta o currículo de Golias, Saul disse: você está ouvindo? Estou ouvindo. Quer voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas eu posso contar 2 testemunhos? Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. Só, um dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e veio um urso, mexeu com a ovelha do meu pai, mexeu com elas, mexeu comigo. Pega o texto quando tu chegar na tua casa, 1 Samuel capítulo de número 16. Ele diz assim, ó, parece simples, né? Diz assim, ó, eu corri atrás do urso, peguei ele pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha, mandei o urso embora e voltei com a ovelha para casa. O segundo testemunho foi um leão. Ele é mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca não é mais forte do que eu. Eu deixei as demais ovelhas, corri atrás do leão, peguei ele pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, estou mandando o leão embora e voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse: você conseguiu fugir? Não, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha? Eu não tinha. Eu tenho unção, e a unção de Deus... Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. A unção de Deus está aqui. Eu não quero nem falar por causa do horário o que Davi fez com Golias, porque você entende. Eu quero falar o que ele estava tentando explicar para Saul. Ele estava dizendo o seguinte: o Deus que me deu vitória sobre o urso é o mesmo que deu do leão. E se o Senhor deixar, o Deus que me deu vitória nos dois é o Deus que vai dar vitória contra esses gigantes também. Levanta a tua mão, segura no alto que eu vou profetizar. Lembra da última batalha que você venceu? O mesmo Deus que te deu vitória lá atrás é o Deus que tem vitória para você nessa guerra que você está também. Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. Vamos repetir? No 3? 3. E é nesse contexto que Jesus está, vencedor. Tem um ditado que diz assim, ó, missão dada, missão cumprida. Conhece ele? Aqui nós podemos enquadrar. Porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Resumindo, nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou e está voltando ao céu. Parece simples, né, irmão? Parece simples, mas é de uma grande profundidade. Mas enfim, ele está no Atos 1:8, verso 8, para mim. Eu não vim aqui ensinar ninguém porque eu não sei para isso. Mas o verso 8 para mim é uma confirmação de uma promessa. Porque Deus é Deus que faz promessa, confirma promessa e cumpre promessa. Aqui Jesus está confirmando que ele já tinha feito. Você vai entender o que eu quero dizer. Um dia Jesus chega nos discípulos e diz assim, ó, vai chegar o dia que eu vou embora. E eu não estou indo embora para abandonar vocês, não. Estou indo embora para preparar o lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês e levar vocês comigo. Lembra do texto? Estou parafraseando, mas é isso que está escrito lá. Aí Jesus disse assim, mas fica tranquilo que nesse intervalo que eu não estiver aqui, eu vou mandar o meu Consolador. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Ele já está aqui, oh glória. Então aqui Jesus está confirmando. É como se Jesus estivesse dizendo assim, lembra do dia que eu prometi para vocês que eu ia embora? Pois o dia é hoje, que eu já estou indo. Ele está no Monte das Oliveiras, guarde isso. Atos 1:8, Jesus está no Monte das Oliveiras, voltando para o céu, dizendo mais ou menos isso. Lembra do dia que eu prometi para vocês que eu ia embora? Pois o dia é agora, eu estou indo embora. Mas lembra que eu falei uma promessa que eu vou, mas eu vou mandar o meu Espírito? Então fica tranquilo, que eu estou indo, mas ele vem. Aí ele fala o verso 8, para você entender, ele está dizendo assim, ó, e quando ele chegar, a virtude dele vai repousar sobre vocês. Diga comigo, virtude. Diga virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? A cardeal, a intelectual, a virtude dianoética, a filosófica e a virtude bíblica. Eu vou ficar com a bíblica, que é o que importa para nós aqui. A virtude bíblica tem 3 raízes no grego, que se for no grego está escrito virtude, a tradução para virtude no grego é chaio, araté e dunamis. Como aqui ninguém fala grego, muito menos eu, traduzido para o português é valor, caráter e poder. Chaio, araté, dunamis. Valor, caráter e poder. Segura aí para você entender. O que Jesus está falando no pé da letra é o seguinte: eu vou, mas ele vem. Quando ele vir, vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí você percebe que quando a gente fala de valor e caráter, a igreja não reage muito. Mas nós que somos pentecostais, falou de poder que é da glória. Mas deixa eu te dar uma notícia, não apaga a chama não que está queimando aí. Eu só posso falar de poder se Deus mudar o meu caráter. E eu só posso de Deus mudar o meu caráter se eu reconhecer o preço pago, ou seja, reconhecer o valor.
Porque quando eu reconheço o valor, aí eu estou dizendo para Deus, pode entrar, porque a gente vem aqui e canta, faz morada em mim, faz morada em mim, mas acaba o culto, esquece que é crente. Quando eu aceito Jesus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou reconhecendo o preço pago. O Senhor pode entrar e fazer morada? Jesus, eu vou entrar. O que está faltando eu vou acrescentar, o que está sobrando eu vou tirar. Eu vou mudar o teu caráter. Aí quando Deus muda o caráter, aí Ele me enche de poder. Eu não sei se vai doer, mas é rapidinho. Eu não acredito num crente que diz que tem poder de Deus, erga a mão aqui para dar glória, mas a mesma boca que adora da porta para fora xinga. Isso não é poder, irmão. Eu não acredito num crente que vem aqui, entra no manto e lá fora, se mexer com ele, a mesma mão que sobe aqui para adorar, desce para resolver um assunto lá fora. Porque poder de Deus não é só na igreja. Quem tem, tem, e não interessa onde está, ele tem. Ele é crente aqui, ele é crente em casa, ele é crente aqui, é na faculdade, ele é crente aqui, é na escola. É mesmo que doeu, você pode dar um glória para me ajudar, irmãos. Mas vamos por parte, por causa do horário. Diga comigo, valor. Ou tu está achando que tu está aqui de graça, irmão? Ou tu está achando que você eu não tem o que fazer, hoje é dos adolescentes, eu vou dar um apoio para a meninada lá. Você não vai apoiar ninguém aqui. Você não veio aqui porque você não tinha compromisso. Você não veio aqui porque sobrou espaço. Você não veio aqui porque eu preciso ir, porque já faz uns cultos que eu não vou, faz umas quinta-feira que eu não vou. Se tiver alguém aqui assim, Jesus está enquadrando hoje aqui. Eu vou porque faz umas quinta que eu não vou, eu preciso ir, senão daqui a pouquinho o pastor vem falar comigo. Você não veio aqui por causa disso. Eu vou te dar uma notícia. Para tu estar sentado me ouvindo, eu de pé falando, e nós na mesma régua adorando, não custou ouro, não custou euro, não custou dólar, não custou prata, não custou petróleo, não custou pedra preciosa, custou sangue derramado na cruz do Calvário. Só que eu vou te dar uma notícia, segura aí. O mesmo Deus tendo pago esse preço para nós estarmos aqui, o diabo é endemoniado. E é neste ambiente que ele quer fazer você se decepcionar. Você percebe? A minha esposa esses dias estava dando um estudo para as mulheres lá, e eu fiquei na porta e fiquei com a orelha lá dentro. E olha como ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim, irmãos, na igreja não pode acontecer nada. Se passa alguém não cumprimenta, já quer sair da igreja. Se o pastor não cita o nome, já fica chateado. Se não deixar cantar e já pediu oportunidade de 2 cultos, já fica azedo e já quer ir embora. Engraçado que na mesma empresa que você trabalha, alguém te despreza e você não pede a conta. Ó, receba. Agora por que na igreja fica cheio de não me toque e não me rele? E não é verdade? Só que se nós não vigiarmos, é aqui dentro que a gente cai. Por quê? Porque o inimigo fica bombardeando a mente de alguns, dizendo, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, velho. Que ninguém te vê, ninguém te enxerga, ninguém nem te valoriza. Você já percebeu que só te procuram quando tem alguma coisa que interessa? Para eles você não tem valor nenhum. Só que aí Deus levanta um poeta para escrever um hino, que aquilo é uma mensagem. E o poeta escreve lá, eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar, eu não canto igual os meninos aqui não, mas eu arrisco. Do valor que você tem. Vamos? Eu venho falar. Segura aí. Que valor é esse, irmão? Se talvez te virar do avesso não caia uma arruela. Que valor é esse que se puxar o seu extrato bancário talvez não está dos melhores? Que valor é esse que você já queria comprar o sapato, comprar a roupa, trocar de carro e o dinheiro não ajudou? Eu vou te dar uma notícia, o valor não está no pé, o valor não está nas vestes, o valor não está no banco, o valor está onde, pastor? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, cante, inexprimível, para nós ganharmos tempo. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Declare, você tem um valor. Para encerrar, vamos lá? Você pode trocar esse hino pela mão erguida, dando glória em gratidão, porque Ele está em você. Oh, glórias ao nome de Jesus. Olha, irmãos, agora, mas eu preciso falar um negócio para os irmãos aqui.
Tem gente que pensa que Jesus morto na cruz, ele já está salvo. Cuidado. Cuidado para aquele dia não se tornar um dia de surpresa. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu já estou salvo. Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. Senhor, o preço foi pago, mas e para mim ser salvo, o que eu tenho que fazer? Reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Quem não é crente aceita Jesus. Quem está desviado, volta para casa. Quem está em cima do muro, desce do muro, que lugar de muro não é de crente. Desce e vem para dentro, que o lugar de crente é aqui dentro. Ou seja, seja crente de verdade, reconheça o preço pago. Lembra do que disse Paulo aos crentes de Coríntios? Em quem vós também estáis. Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, fosse o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. É ele que se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Nota de rodapé. Quer saber se vai subir no dia do arrebatamento, irmão? O Espírito de Deus tem que habitar em você. Pastor, e como é que eu sei que ele habita em mim? Eu vou te dar uma notícia, uma só por causa do horário. Primeiro, ele por ser santo, ele não habita em templo sujo. Régua. Não adianta falar para você, receba, é teu, a vitória é tua. Deus tem vitória, você vai receber se você crer, mas salvação é diferente. Nota de rodapé, nem sempre tudo que está dando certo tem aprovação de Deus, irmão. Às vezes a pessoa está tão bem na vida financeira, tão bem na vida secular, tão bem na vida familiar, e está achando que está tudo bem. Cuidado, naquele dia pode ser um dia de surpresa. Para mim ter o Espírito de Deus, para mim saber que eu vou ser salvo, o Espírito de Deus tem que habitar em mim. Não adianta ficar com dó. A palavra é essa, irmãos. Porque nós temos dó. Deus não tem dó de ninguém. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando o que é Deus. Deus não tem dó. Deus ama. E quem ama corrige, quem ama aperta, quem ama espreita, quem ama abençoa. Quem ama faz o que for necessário, mas por amor, não por dó. Quem tem dó é mãe, quem tem dó é pai, quem tem dó é parente, é sangue do sangue que tem dó. E quantos filhos desvirtuados por causa da dó da mãe e do pai, que não corrige. De dó deixa à vontade, a dó estraga, agora o amor corrige. Eita, parece que ficou pesado o assunto aqui, mas nós vamos chegar lá, fica tranquilo, aguenta a mão que nós chegamos lá. Tá certo? Não adianta, mas gostava, mas cantava, de vez em quando vinha na igreja, isso não quer dizer que está salvo. Para estar salvo, o Espírito de Deus tem que habitar em nós. E como é que tem que habitar, pastor? Levantar a mão, levantou a mão, aceitou Jesus, reconciliou, voltou para a igreja, recebe o selo. Selo não é batismo, é sinal de possessão. É Deus dizendo, eu te possuí, você agora é meu. Porque às vezes você vê pessoas dizer assim, fulano foi selado com o Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Está falando em línguas. Isso aí não é selo, isso é batismo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, selo é outra. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Selo do Espírito Santo é sinal de possessão. Você quer ver? Como é que os irmãos chamam aqui em São José do Rio Preto o terreno que o proprietário não cuida? Baldio. Catanduva também, irmão. Terreno baldio. Tudo que não presta, joga lá. É assim ou não é? Lixo, lá. Entulho, lá. Móveis velhos, lá. Resto de porcaria, joga lá. Porque se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Mas quando pega alguém que olha e fala, eita, eu tenho um projeto nessa área aí. Primeira coisa que a pessoa faz, compra, paga, limpa. Tem uns que são tão enjoados que cerca. E tem uns que é mais do que enjoado, que além de comprar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha lá, proibido jogar lixo. Acontece isso aqui? No reino de Deus é a mesma coisa. O diabo joga entulho na vida do ser humano até o dia que ele se entrega para Jesus. Porque no dia que você se entregou para Jesus, Jesus te lavou no sangue, cercou com fogo, e a plaquinha é o Espírito de Deus dizendo, proibido jogar lixo. É meu, agora é meu. Oh, glórias a Jesus. Pastor, e como é que eu faço? Mas se Jesus já pagou o preço, não está pago? Pago é uma coisa, mas tem que ter a confirmação. E eu vou te explicar. Eu trabalhei numa grande loja do varejo, não vou fazer merchan porque ela não me paga. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Meu Deus, eu estou numa igreja que tem revelação. Se Jesus mostrar alguma coisa, me chama no particular. Quem é que nunca teve? Quando eu entrei naquela loja, volta para cá. Quando eu entrei naquela loja, a primeira coisa que fizeram, você vai ser vendedor. E eu vou vender o quê? Não, primeiro você vai aprender da loja, para depois vender.
Vai trabalhar lá no estoque, lá no balcão do almoxerifado. É lá onde as pessoas arrancam o produto, levam o produto embora. É lá. Produtos que é entregue, manda entregar. Mas produtos que é portátil, a pessoa pode levar na hora. Como que funcionava? Você sabe que você já teve carnê, pela tua entusiasmado, já teve carnê. A pessoa entra na loja, escolhe o produto, chama o vendedor, tira o pedido, vai no caixa, paga, depois vai lá no balcão arrancar o produto. Não é assim? O problema chegava lá. Quando chegava aqueles apressados. Os apressados chegavam e diziam assim: dá para você pegar rapidinho esse produto para mim aqui? Meu carro está na garagem de alguém, na porta de alguém, está estacionado em lugar errado. Você pode pegar? Aí a ordem da prateleira de cima era o seguinte: não adianta apresentar o ticket tem que estar carimbado. E aí começava o problema, porque tinha uns que tinha tanta pressa que quando a mulher arrancava o ticket, ele pegava e ia lá, não deixava nem ela carimbar. E tinha umas moças do caixa que faziam de propósito mesmo. Dizia: deixa aí, vai ter que voltar. E voltava mesmo. Aí chegava de nós lá: dá para pegar rapidinho? O senhor tem que voltar lá na fila do caixa. Por quê? Porque no teu ticket não está com o carimbo pago. Aí tinha uns que era mais ligeiro, dizia assim: mas o ticket não prova que eu paguei? Não basta provar, tem que confirmar. Se não tiver o carimbo, eu não posso liberar. Salvação é a mesma coisa, irmão. Que Jesus pagou o preço, eu já sei. Agora, se não tiver o carimbo, você pode dar glória por essa palavra, irmão. E como é que eu faço o carimbo, pastor? Na hora do apelo, levanta a mão, aceita Jesus. Está afastado? Volta para Jesus. Está brincando de ser crente? Desce do muro e vem para dentro. Aceita Jesus de verdade, habita o Espírito de Deus na tua vida, porque quando a trombeta tocar, esse telhado da igreja não vai te segurar. Você crê nesta palavra, irmãos? Diga comigo: valor. Agora diga: caráter. Aperta o cinto aí, é rapidinho, irmão. É igual a consulta do SUS, demora para chamar, mas quando chama é dipirona e tchau. Segura aí. É a dipirona amarga que cura a febre. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham em mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus coloca uma lupa em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, estar no meio dos crentes, cantar com os crentes, pregar com os crentes, dar glória a Deus no meio dos crentes, vir de kit crente para a igreja. Mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Reputação não fala nada, viu, irmãos? O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que não adianta você ficar empolgado com quem chega aqui, bate num pé só, arregala os olhos, faz cara de bravo e fala em línguas, e você fala: meu Deus, que mistério, olha. Não, isso não quer dizer nada, irmão. Nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Não se assusta com isso, não. Não é cara feia, batida de pé, regalada de olho que vai mostrar que é profeta. Isso não quer dizer nada. Reputação é uma coisa. Reputação, eu me faço de algo que às vezes eu nem sou para impressionar alguém. E eu nem sou. Eu vou te explicar. Se eu estou com a minha esposa, eu me comporto como um homem casado. Por quê? Porque eu sou casado e estou com a esposa. Se eu estou com um pastor, eu me comporto como um crente. Porque eu sou crente e estou com o pastor. E se está sozinho? Não, aí eu posso ficar à vontade, que ninguém está vendo. Ninguém, vírgula. O céu. Reputação, eu me faço de na frente dos outros. Isso aí não quer dizer nada. Porque o caráter a gente não mostra na frente dos outros. Caráter a gente mostra quando está sozinho. É trancado sozinho dentro do banheiro que você vai mostrar quem é você. É navegando sozinho, trancado dentro do quarto, quando ninguém está vendo, que você vai mostrar quem é você. Porque caráter é caráter. Deus não nos chamou. Uma frase que eu gosto, que eu disse e repito aqui: quem é, independe de onde está e com quem está. Você não é crente que você está com crente, você é crente que você foi salvo em Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. E detalhe, o céu não nos chamou para ser melhor do que ninguém. Porque a gente viaja um pouquinho, irmãos. Tem de tudo nesse reino. Reino de Deus tem de tudo. Tem gente que você olha assim e você fala: meu Deus, como é humilde. Que humilde. E você vai ver, é humilde mesmo. Aí tem gente que você fala: meu Deus, que arrogância. E você vai encostar, é arrogante mesmo. E eu não posso julgar quem é. Por quê? Porque tem gente que não mostra que é e é. E tem gente que mostra o que é e não é. Principalmente quando se trata de dinheiro. Não está filmando não, né? Está filmando, Ramon? Não? Tá? Pula. Ô, glória. Não, eu estou brincando. Eu tenho uma amiga minha que se você olhar lá no fim da cantina, você fala: irmã, pega uma coxinha aí que eu vou abençoar a tua vida. Vai nessa. Já vi ela da casa, dentro da casa da minha mãe, na sala da casa de presente para missionário. E tem aqueles que você olha e fala: meu Deus, puxa, isso aí deve ter bastante. Não tem nada.
Isso aí se faz de uma coisa que nem é. Por quê? Porque isso é reputação. Agora caráter é o que eu sou de verdade. Só sabe quem eu sou de verdade quem me criou. E quem foi? O salmista vai dizer no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca por detrás e por diante. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe, porque tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Oh, lamachori calamanai. Irmão, você sabe o que é entretecer? Entretecer, a palavra, uma das traduções da palavra entretecer é tricotar, a arte do tricô, que muitos nem sabem o que é tricô, só da nossa geração para frente. Os de trás não sabem nem o que é tricô. Mas eu vou explicar para quem não sabe. É duas agulhas desse tamanho, um velo de lã, dá um nó nada a ver, para quem não entende é nada a ver, e sai fazendo um movimento que você não entende. A minha mãe adorava fazer tricô. Hoje não faz mais porque as vistas não ajudam. E dava aquela tripinha de lã assim, ó. Aí a gente chegava e falava assim: mãe, o que é isso aí? Uma blusa. Isso é uma blusa? É, não, isso aí não dá uma blusa nunca. Minha mãe dizia: quem viver verá. É igual você. Quem sabe tem gente aqui que não foi dos melhores no passado sem Jesus, e quando disse Jesus me salvou, disse: isso aí não vai virar nada. O céu disse: quem viver verá. Onde você está aqui, ó? Oh, glórias a Jesus. Não, eu dava um glória melhor do que esse. Não era nem para você estar aqui, mas o céu te apontou, mudou a tua história, te lavou no sangue e colocou o Espírito de Deus para habitar em você. Você pode dar glória por esta palavra. Ele te conhece. Deus, irmãos, presta atenção, Ele não nos fez para ser melhor do que alguém. Tem gente que quer ser melhor do que os outros, mas Deus não nos chamou para isso. Mas uma coisa eu posso te afirmar: o céu nos chamou para sermos diferentes. Melhor do que os outros, não. Nós temos que ser a cada dia melhor do que nós somos um dia anterior, mas nós mesmos. Mas melhor do que os outros não é isso que Deus chamou, não. Agora, diferente nós temos que ser. Não é melhor, é diferente. Diga comigo: diferente. Porque o crente, ele é diferente. E eu não estou falando de vestes e usos e costumes, não, irmão. Não é disso. Eu sou assembleano e eu ando assim. Tu é de uma comunidade, tu anda do jeito que você anda. Pronto, isso aí não quer dizer nada. Mas uma das coisas que o crente é diferente é o idioma, que o crente fala diferente. Você já percebeu que você entrou na empresa nova, escola nova, bairro novo, chegou numa loja do comércio, ninguém nem te conhece, mas olha para você e diz assim: você é crente. E você nem está com a roupa de vir para o culto, como que sabe que você é crente? Eu sou, graças a Deus. E como que você sabe? Você fala diferente. É verdade ou não é? Deus nos chamou. Eu não sei se eu vou agredir alguém, espero que não. Eu não tenho muita afeição por crente que fala na gíria, mas isso é um problema meu. Fica tranquilo, irmão. Gíria, cara, Joe, mano. Não, o crente tem um idioma diferente, irmão. Nós somos labareda, canela de fogo, tocha. Eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. Eu não posso falar que nem crente no meio dos crentes e na roda do ímpio falar que nem ímpio. A coisa mais feia que tem é o ímpio olhar para o crente e dizer: ei, você não pode fazer isso aí não, você não é crente. Que coisa feia, irmão. Agora a coisa bonita é quando um crente chega na roda e alguém diz assim: muda o assunto que o irmão chegou. E ele não pode. Não, eu gostei desse glória que veio desse meio aí. Você pode dar um glória por isso, irmão? Eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. Tenho orgulho de ser crente, meu irmão. Pode me chamar de quadrado, de cafona, ultrapassado, pode me chamar do que quiser. Sou crente. Que coisa boa é ser crente, irmãos. Eu nasci na igreja, não posso falar isso que eu vou dizer aqui agora, mas eu tenho certeza que pessoas que estão aqui, que aceitaram Jesus mais tarde, todos aqui vão concordar comigo. Vai dizer o seguinte: se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha virado crente antes. É verdade ou não é? Mas dá boa. Uma das coisas do idioma do crente, irmão, uma das coisas que o crente tem diferente, melhor dizendo, é o idioma. Eu estou até já faz uns 2 anos que eu estou me policiando para guardar o nome das pessoas. Porque eu confesso que eu me acomodei. Eu lá preciso saber do nome dele. E como que ele chama? Sei lá, aquele varão lá, ó. Pastor da igreja. Guardei o nome, mas eu vim de Catanduva aqui. Pastor Rogério, Pastor Rogério, Pastor Rogério, Pastor Rogério. Mas eu estou falando a verdade, porque a idade vai chegando, irmão. Se você não treinar teu cérebro, daqui a pouquinho você não lembra do teu. Porque eu fiquei com o hábito de chamar os irmãos de varão. Varão, varão, varão. Quem é ele? Não sei, aquele varão que fica na porta. Aquele varão da mesa de som. Aquele varão que está...
E isso foi me relaxando. Tem um vizinho do meu pai que me viu nascer. Chega em São Paulo, ele olha para mim e fala: tudo bem, Isaías? Tudo bem, varão. E o senhor? Um dia ele olhou para mim e falou: por que você me chama de varão? Sou magro e alto? Sabe por que você riu, irmão? Porque esse idioma não é dele, é teu. Só que tem uma coisa: não é o que está na boca dele que tem que pegar na minha, é o que está na minha que tem que entrar na vida dele. Não é falar que nem crente no meio dos crentes e na roda do ímpio falar que nem ímpio. Não, senhor. E a unção pega, viu, irmão? A unção pega. Pode ter certeza. Se tu sentar do lado de quem fica conversando, tu vai querer conversar. Senta do lado de quem fica dando uma espiadinha na rede social, que você vai ver, daqui a pouquinho você está assim também, ó. Mas senta do lado de um terra, crente, manto, canela de fogo, que dá glória, que você vai dar, ó. Aí, a unção pega. Oh, glórias a Jesus. Eu chego de viagem agora, ele fala: já chegou, varão? Vai embora que dia, varão? Vem me visitar mais vezes, varão. Porque não é o que está nele que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar nele. Esses dias eu descendo para São Paulo, esses dias, força de expressão, meus filhos ainda eram pequenos, o João já está um moção, a Sara também, e eu com um carrinho que eu tinha na época, a Sheila no banco de trás, a Sheila ia no meio para apaziguar a congregação, que às vezes queria pegar fogo, e a Sheila ia no meio. E quando eu cheguei ali na região de Santa Adélia, numa passarela, não sei se você já escutou eu falando isso por aí, mas esperasse eu chegar aqui, ninguém mandou sei lá, esperasse eu chegar aqui. Aí eu vi um giroflex ligado, falei para Sheila: Sheila, vai parar a gente, filha. Ela falou: quem? Falei: aqueles guardas lá na frente. Ela: meu Deus, mas uma distância dessa, como é que você sabe? Falei: porque está olhando para nós. Aí ela olhou para os lados assim, Ramon, falou: mas tem 4 carros que vai passar por ele junto conosco, por que vai parar o nosso? O nosso é o 5º, tem 4. Por que o nosso? Falei: porque o nosso é velho. Os 4 são novos. Eu não sei se eu estava com a tocha da revelação ou se eu profetizei e Deus ouviu, mas foi nós mesmo que o guarda parou. O guarda entrou e encosta. Aí encosta, falei para a Sheila: eu não falei? Aí o guarda chegou, poucas palavras, simpatia zero. Virou para mim e falou assim: a tua habilitação, documento do teu carro e o extintor do veículo. Na época tinha extintor. Fazia 15 dias que eu tinha comprado aquele carro. Aleluia. Em vez de dar aleluia, irmão, fala: ajuda ele, Jesus. Aí eu fiquei procurando um extintor. Até hoje eu brinco com a Sheila. A Sheila fazia poucos dias que tinha tirado a carta. Falei: Sheila, você que tirou a carta faz pouco dia, cadê o extintor desse carro? Ela falou: não sei. Falei: mas você tirou a carta agora, você não sabe? Ela falou: é você que tem a carta faz 10 anos, que não sabe também. Aí eu falei para o guarda: senhor, eu não sei onde está o extintor desse carro. Debaixo do banco. Debaixo do banco. Tirei o velcro, arranquei o extintor, dei para ele, ele olhou e falou: pode guardar o extintor, você vai ser multado, vai ser autuado. Falei: por quê? Porque o seu extintor está vencido. Falei: ô varão, não faz isso comigo não. Ele falou: você me chamou do quê? Falei: Jesus, até eu explicar para esse terro que é varão, isso vai dar um nó. Mas eu falei: não, eu vou ter que falar. Não, seu guarda, me perdoa, eu sou pastor. Varão é uma palavra da Bíblia, que é um costume meu. Desculpa, não foi falta de respeito. Ele falou: não, meu irmão, fique em paz. É que passou uma carreta aqui agora na rodovia, eu também não escutei o que você falou. Mas eu também sou crente, a paz do Senhor. Irmão, antes que tenha murmuração no plenário, porque sempre tem uns crentes santarrão, né? Então deixa eu me explicar. Eu não subornei ninguém, mas o varão me deu um grande livramento, irmão. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor está indo para onde? Eu vou pregar em São Paulo. Ô pastor, a 60 quilômetros, eu vou liberar o senhor aqui, mas a 60 quilômetros tem um posto de troca. Troca porque por causa do feriado prolongado a rodovia está lotada. Troca. Falei: muito obrigado, seu guarda. Ele: de nada. Falei: fica com Deus, varão. Ele falou: que o senhor vai com... Você vai fazer o que em São Paulo? Eu vou pregar. Então vai com Deus, varão. Fica com Deus, varão. Amém, varão. Amém, varão. Oh, glórias a Jesus. Esses dias eu recebi um convite para pregar em Fortaleza. Aí o pastor de Fortaleza falou assim para mim: pastor, o senhor conhece algum cantor para me indicar? Falei: eu conheço um de Pernambuco. Falei: pronto, Pernambuco é aqui pertinho, a passagem vai ser até barata. O senhor me indica? Indico. Indiquei um moço. Depois você olha na rede social, chama Jamerson Luiz. Mas pensa num moço polido, irmão. Polido. Fecha o terno dele fica retinho. Eu acho que ele passa o terno no corpo. Não, é verdade. Ele dorme no cabide. Olha lá que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu não consigo fechar, porque já dá uma lombada. Não dá para fechar. Ele fecha, terno slim, mas fica uma pintura. E nos encontramos no aeroporto. Aí pegamos, andamos até a cidade do pastor, fomos para o mesmo hotel. Ele falou: pastor, eu vou um pouquinho mais cedo para a igreja, só para passar uns hinos lá.
e a gente se vê no culto. Falei, fica à vontade. Chegou a noite, na hora que ele foi se apresentar, Ramon, ele deu um show de apresentação. Ele começou assim: quero agradecer a Deus por Deus me dar o privilégio de estar aqui. Agradeço ao pastor dessa casa, pastor fulano de tal, nome e sobrenome. Muito obrigado, pastor, pelo convite. A sua esposa, irmã ciclana de tal, seus 3 filhos, fulano, ciclano e bertano. Agradeço a Deus porque hoje à tarde eu já conheci os músicos, o guitarrista fulano, o tecladista bertano, o contrabatista. E foi falando, falei, meu Deus, como é que chama o pastor mesmo, Jesus? Ele dando um show na apresentação e eu tentando saber como é que chamava o pastor. Porque o relaxo foi meu, eu fui o relaxado. E hoje eu estou treinando, já sei o nome do pastor dos irmãos, Rogério. Já pensou se eu falasse Roberto aqui, irmãos? Mas não é o que está no mundo que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar no mundo. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, a tua essência não é de lá, a tua essência é daqui. Vai visitar nós em Catanduva, um culto lá, e fica lá na calçada batendo papo com os irmãos. Você não é de Catanduva, tu é de Rio Preto. Alguém vai chegar em você e vai dizer, você não é daqui, né? Por quê? Porque para nós lá você é diferente. Esses dias eu fui pregar em São Paulo, eu acho que 12 anos morando em Catanduva, eu já peguei alguma característica do interior. Eu fui pregar em São Paulo e o pastor falou para mim, pastor, do outro lado da rua tem um restaurante, o restaurante é da igreja, pode ir lá. Aí eu estou com a minha esposa, nós almoçamos, quando nós estamos indo embora tinha uma mesa, eu passando para ir embora, uma mesa de irmãos assim. Aí eu escutei na hora que começaram a falar assim, pastor Isaías, pastor Isaías, pastor Isaías, o pastor Isaías aí, o pastor Isaías. E eu estou indo aqui, ó. Aí eu passei e falei, Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus, bom apetite. Só que eles não perceberam que minha mulher estava vindo atrás. Aí quando eu cheguei no caixa, que minha mulher chegou, minha mulher falou assim, você não sabe o que falaram de você na mesa lá. Falei, mas falaram mal ou bem? Ela falou, eu acho que falaram bem. Falei, o que eles falaram? Falei, nossa, mas ele é simplão, né? Aí a outra disse, simplão e caipirão, né? Para falar que... Eu não sei se me esculacharam ou se me elogiaram. Por quê? Porque a minha essência não é mais de São Paulo, sou nascido e criado, fiquei 35 anos lá, hoje eu estou 12 em Catanduva, já falo porta, porteira. Se tu for em Minas, tu é esquisito. Esses dias eu estava em Minas, o meu irmão falou assim para mim, você gosta de carne de porco? Eu falei, o que foi? Pudim? Falou, não, pudim, nossa mãe, ele fala estranho, né? Eu falo estranho desse jeito não. Por quê? Porque eu não sou de lá, eu sou daqui. O que o senhor quer dizer, pastor? Você não precisa sair com uma placa no peito dizendo eu sou crente. Mas o ímpio tem que olhar para você e dizer, ó, vai um crente ali, ó, aquele é diferente. Você pode dar um glória por esta palavra, irmão? Diga comigo, valor, caráter. Agora diga poder. Porque não adianta você cantar porque você tem voz bonita não, viu? Ô Jesus, eu quero voltar. Eu demorei tanto para voltar, Jesus. O senhor vai me enquadrar numa dessa? Porque tem gente que canta porque canta bonito. Tem gente que prega porque conhece o versículo. Viu? Tem gente que toca porque gosta do instrumento. Vou te dar uma notícia e espero que eu não esfrie sua fé. Você não tem que cantar porque você tem voz bonita. Você tem que cantar com unção. Quem prega tem que pregar com unção. Quem rege, rege com unção. Quem prega, prega com unção. Quem toca, toca com unção. Quem ergue a mão para adorar, também ergue a mão para adorar com unção. Irmãos, Paulo e Silas cantando aqui, era tanta graça que quem estava nas outras celas também foram libertos. Você sabia que a tua adoração, se tu tiver poder de Deus na vida, Deus não visita só você, mas quem está do teu lado também? Receba a unção de Deus aí para dar glória, aleluia, erguer a mão, adorar. Oh, aleluia. Poder, o que tem que ter poder? Poder para cantar, poder para tocar, poder para reger. Porque voz bonita, irmão, agrada o ouvido de homem, mas nem sempre atravessa o teto e chega no céu. Você já viu aquelas pessoas que não cantam nada? Você conhece? Não fala que... Eu posso falar porque eu não sou daqui. Eu conheço uma irmã, irmão, pensa em alguém que canta mal. Multiplica. É a irmã. É verdade. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Ela é minha irmã biológica, minha irmã de sangue. Se ela estiver assistindo, filha, Deus te abençoe. Mas eu nunca vi entrar em guerra e sair da guerra. Quando ela está na guerra, Deus diz, consagra a tua vida, ensaia um cântico e entrega no altar que eu vou guerrear por ti. Irmão, só Deus para aceitar aquele hino. Não, é verdade, com todo respeito, só Deus para aceitar. E Deus parece que faz um desafio com ela. Você quer vitória quando? Agora? Canta agora. Não, Senhor, eu quero a vitória na segunda. Então canta no domingo. É tu cantar, eu destravo e te dou a vitória. É impressionante, só Deus para se agradar.
E a Bíblia vai dizer isso. Deus não está atrás de gogó de ouro. Se Deus estivesse atrás de gogó de ouro, não era na igreja, ele estava em show. Deus é espírito, importa que os que o adore, espírito em verdade. Eita Jesus, poder de Deus. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas me esperasse chegar. Se for escutar lá, vai escutar de novo. Somos em 3 irmãos. Sou o caçula dos 3, estou em Catanduva. Minha irmã do meio mora na zona norte de São Paulo. E a minha irmã mais velha mora em Osasco. A minha irmã do meio é uma moça que Deus achou graça em usá-la. E pronto, e Deus usa mesmo. Quando Deus quer, Deus usa. Quando Deus quer, Deus dá nome. Quando Deus quer, Deus revela documento, revela números. Quando Deus quer, Deus faz. E essa minha irmã, ela foi receber um dinheiro de um amigo dela que seria padrinho de casamento dela, lá no alto da Zona Norte, um bairro chamado Casa Verde Alta, na Zona Norte de São Paulo. E ela me chamou para ir junto. 15 dias orando e jejuando para Deus mandar um recurso para ela suprir as necessidades do casamento dela. Casamento marcado. Nunca vou me esquecer daquele dia. Nós estamos no círculo de oração da igreja da minha mãe. De repente Deus tomou uma das dirigentes que já dorme no Senhor, chamou ela pelo nome, disse: Fabiana, eu tenho visto a tua petição, filha, e te digo que no dia chamado hoje, um recurso virá para as tuas mãos para te suprir uma necessidade. Irmãos, eu olhei no relógio. Eu não sei se Deus queria que eu olhasse, mas eu olhei. Quando eu olhei no relógio, eram 9 horas da manhã. Chegamos em casa às 10. Meu pai falou: Fabiana, o fulano, amigo teu, ligou, disse para tu ligar para ele urgente, que ele quer falar com você. Ela falou: meu Deus, será que ele vai abandonar de ser meu padrinho? Meu pai disse: eu não sei, liga que você vai saber. Aí ele ligou e falou para minha irmã assim: ô filha, eu estou arrumando minha mala, que eu vou viajar com a minha esposa, e não é a passeio não, é a trabalho. Só que eu vou levá-la comigo. E eu gostaria que você viesse na minha casa pegar o teu presente, só que eu vou te dar em dinheiro. Ela disse: não esquenta a cabeça não. Eu disse: não, esquento sim. Antes de ontem eu fui comprar o teu presente. Cheguei lá, não tive ideia nenhuma. Voltei para casa, falei para minha esposa: ó, vai você lá e compra o presente da Fabiana. Ela foi ontem, rodou, chegou em casa igual eu. Não, olhei, parece que as coisas perderam a graça. Agora 9 horas da manhã nós estávamos tomando café, e me veio na mente, falei para ela, ela concordou: vamos dar em dinheiro para ela? 9 horas da manhã Deus estava usando a profeta na igreja: vai chegar um dinheiro na tua mão. 9 horas da manhã na mesa do café dele, está dizendo: vamos dar em dinheiro. Deus é demais, irmão. Mas eu queria que você viesse aqui. Bom, se Deus falou, está falado. Eu fui com ela até a Casa Verde. E nós, quando... aquela coisa de praxe. Chegou, tal, conversou, cumprimentou, tal. Fiquei com medo de pensar que você não ia ser mais meu padrinho. Não, você. Mas eu prefiro te dar em dinheiro. Tó, deu aquele envelopinho, ela pôs na bolsa. Vamos embora? Vamos. Estamos indo para casa, indo para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus para voltar para a casa dos meus pais. 2 indivíduos vieram ao nosso encontro. Um da minha altura, o outro um pouquinho mais alto. Eu saí para o lado da avenida aqui, Avenida Casa Verde. Ela foi para o lado do paredão de uma escola que tem ali. Eles foram para o lado dela, ela veio para o meu lado, eles vieram também, mas andando normal. Na hora que ela abriu, eles foram para cá, para o lado dela. Falei para ela: você conhece? Não. Falei: então é melhor nós atravessar. Quando eu fui atravessar, ônibus passando, eles correram, encurralaram a gente, encostou nós no paredão da escola. E o mais alto era o chefe do comando. O mais alto passou a mão nos lábios e disse: é um assalto, passe a bolsa. Ela olhou para ele e falou: você vai me assaltar? Não. Ele disse: cala a boca e passa a bolsa. Assim, só dizendo assim: cala a boca e passa a bolsa. Eu olhei para ela para falar: filha, eles não vão, já estão. Passa a bolsa. Não, porque por menos que isso a gente vê pessoas perder a vida, né, irmãos? E eu fiquei preocupado, porque ele estava nervoso. O menor ansioso, olhando para os lados, e o mais alto um pouco agressivo, pelo menos no tom de voz. Quando eu olhei para ela para falar: filha, não discute, passe a bolsa. Ela não tem nada a ver comigo e minha irmã. Nós somos moreno de pele, ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas. Quando a gente era pequeno, que a gente brigava, a gente falava para ela: você não é nem nosso irmão, você foi adotada, você é pintada. Ela não tem nada a ver comigo e minha irmã mais velha, toda cheia de sardinhas. Quando eu olhei para ela, eu vi ela vermelha, tomada, vi Deus no rosto dela, ela olhando nos olhos dele assim, ó, e abaixando a bolsa. Aí eu fiquei valente, irmão. Eu conheço a irmã que eu tenho, sei o Deus que eu sirvo, eu estou vendo o Deus dela, literalmente. Quando ela foi dar a bolsa que ele foi pegar, ela puxou a bolsa e falou: só um minutinho, vocês podem até levar minha bolsa, mas Deus marcou esse encontro conosco aqui nessa esquina.
Vocês primeiro vão levar o que Deus quer. Colocou a bolsa no ombro, apontou um dedo para cada um e falou para o menor: só um instante, que o assunto é que esse aqui. Virou para o maior e falou: Deus manda te dizer que tu és desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele arregalou o olho e perguntou: e como é que você sabe? Eu disse: agora calha a boca, que Jeová está falando. E quando Jeová fala, o homem tem que... autoridade, irmão. Não é meninice, não é coisa engraçadinha, não é você que tem que correr do cão, é o cão que tem que correr de você, se você tiver poder de Deus na vida. Hoje nós estamos profundo na letra, mas rasos na graça. Entendemos de grego, de hebraico, hermenêutico, homilético, somos uns engessados. Viemos aqui, vomitamos teologia, mas não temos mais graça de Deus. Não adianta pregar sem graça, cantar sem graça, tocar sem graça, sentar na igreja e ficar sem graça. Receba graça, poder, unção de Deus. Aí agora. Aí ele olhou para ela assim, e ela dizendo assim: Deus manda te dizer que o teu adversário abre a tua sepultura todo dia, mas por causa da tua mãe com o joelho no chão, o anjo vem e fecha. Ele começou a chorar, baixou a cabeça e começou a chorar. Aí eu olhei para o menor, e o menor meio apavorado, olhava para ele, olhava para ela, olhava para ele. Olha, eu vi que ele não era do mistério. E ela, aí Deus tomou a boca dela e disse assim para ele: Deus manda te perguntar, o que eu te fiz para você virar as costas para mim e comer bolota do mundo? Você viu alguma coisa que te entristeceu e você virou as costas para Deus, mas Deus te ama tanto que manda te dizer: volta, porque a minha proposta contigo ainda está de pé. Virou para ele e falou: agora dá licença, que o assunto é que esse aqui. Glória. Ela olhou para o menor e falou: não se assusta não, você está perguntando o que é isso que está acontecendo? Isso é poder de Deus. E ele ficou meio, que nem uns que eu estou olhando aqui de cima, assim, meio... Eu venho em paz, viu, irmãos? Ela falou: para você saber o que é o poder de Deus, no teu bolso traseiro da tua calça tu tem uma receita médica. Ele arregalou os olhos e olhou para um amigo, mas um amigo ainda estava chorando. Você tem uma receita médica, que a tua mãe está em cima da cama precisando de remédio e tu não tem para dar. E vocês não são ladrão, mas ele te fez um convite para você levantar um dinheiro e comprar remédio para tua mãe. Mas Deus manda te dizer: quando ele voltar para a igreja, vai com ele. Deus vai te abrir uma porta tão grande que você não vai precisar pegar de ninguém, você vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Aí ela olhou para ele e falou: agora vocês me dão licença, que eu sou crente. Crente não tem tempo de ficar na esquina meio-dia participando de assalto. Isaías, vamos embora. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai. E se não abrir? Na carne, na unção de... Receba a unção de Deus aí. Oh, glórias ao nome de Jesus. Para concluir, irmãos, poucos lugares eu conto a conclusão disso aqui. Quando chegamos em casa, ela chegou branca. Minha mãe olhou para ela e falou: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ela: mãe do céu, quase que eu fui assaltada agora. Os ladrões vieram, né, Isaías? Eu fiquei olhando. Minha mãe falou: é mesmo? E Deus deu o livramento. Graças a Deus. Falei: meu Deus. Sabe o que Deus falou comigo, irmão? Eu pensei, falei: meu Deus, mas o que Deus fez? O Espírito de Deus falou comigo, porque não é ela, é o que está sobre a vida. Oh, glórias. Diga comigo: valor, caráter, poder. O que Jesus disse? E ser-me-eis testemunhas. O que Jesus disse que nós seríamos? Seríamos. E quem falou isso foi? Então, nota de rodapé: a gente nunca vai poder ser testemunha de Jeová. O máximo que dá para a gente ser é testemunha de Jesus. Foi Jesus quem disse: ser-me-eis testemunhas. E ele pôs ordem, viu, irmão? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Tem gente querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda. Jesus está dizendo: quer chegar nos confins da terra? Primeiro, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Depois que você for revestido de poder, aí você vai saber para onde Deus vai te mandar. Porque tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. Tem gente que o máximo que vai chegar é Samaria.
outros vai chegar só na Judéia, e alguns Deus vai soprar o nome e mandar para os confins da terra. Só que tem uma coisa, não é porque nós chegamos nos confins da terra, uns chegam nos confins da terra, que é maior do que os que estão em Jerusalém. Até porque a pergunta é, o que seria de Jerusalém se todo mundo fosse para os confins da terra? Jerusalém fechava a porta. Tem gente que Jesus chamou para ficar aqui. Tem gente que Jesus chamou e falou assim, eu vou deixar você pregar nas cidades do lado, vai até a Judéia. Outros Deus diz assim, não, você vai receber um convite melhor, você vai mais longe, vai até Samaria. E tem uns que Deus, vai até os confins da terra. Mas eu encerro a minha fala por causa do horário, para dizer para os irmãos o seguinte, melhor do que lugar, seja aqui, seja em Samaria, seja na Judéia ou nos confins da terra, o melhor lugar que nós temos para estar é onde Deus nos colocou. Com todo respeito a quem fica na porta, se Deus colocou na porta, fica na porta. Se Deus colocou na mesa do som, fica na mesa do som. Se Deus colocou para ficar na intercessão, fica na intercessão. Se Deus te colocou no louvor, fica no louvor, no instrumento, no instrumento. E quando chegar o tempo, o anjo tira. Quando o anjo tirar, acabou. Mas o melhor lugar que nós podemos estar é onde Deus nos colocou. Vou dar uma notícia, irmão. Tem gente que adora o centro, tem gente que gosta do holofote. Mas melhor do que você estar morto no palácio é vivo na floresta. O melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. Quantos podem aplaudir a Jesus? Amém.